Começou o conclave mais global da história da Igreja Católica. 133 cardeais estão reunidos na Capela Sistina, no Vaticano, para escolher o novo Papa. Nomes como Luiz Tagle, das Filipinas, e Peter Turkson, de Gana, que poderá ser o primeiro Papa negro e africano da história, estão entre os favoritos para substituir Francisco. Mas Pietro Parolin, o cardeal que preside o conclave, é apontado como o número 1 na lista dos candidatos. Lista que tem brasileiro também. Dom Sérgio da Rocha, um cardeal de perfil discreto. Independentemente do nome do novo escolhido, o desafio do novo Papa será grande. Manter a relevância da Igreja, equilibrar as tensões entre conservadores e reformistas e responder a uma sociedade que muda em ritmo acelerado. Tudo isso num mundo que enfrenta o drama dos refugiados em busca de uma vida melhor. A guerra entre russos e ucranianos e o genocídio que acontece em Gaza no conflito sem fim entre Israel e Palestina. Quinta-feira, 8 de maio de 2025. Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao Em Detalhes. E neste podcast nós sempre vamos mergulhar e analisar uma temática do nosso dia a dia com um convidado ou uma convidada. Hoje eu recebo o teólogo e professor Faustino Teixeira. Olá, professor, seja bem-vindo ao Em Detalhes. Eu agradeço o convite. Depois de ter vindo aí participar do programa de entrevista do Chico Pinheiro, é a segunda vez que eu participo aqui do ICL. Então seja bem-vindo novamente ao ICL. Professor, o atual conclave tem caráter inédito de diversidade geográfica. Como é que essa pluralidade ela pode impactar na escolha do novo Papa, hein? Essa talvez é a grande novidade desse conclave, porque o Papa Francisco sempre foi muito preocupado com o pluralismo, né? Então ele quis fazer com que, de forma diversa do que aconteceram em outros conclaves, onde, por exemplo, a presença dos italianos era muito forte e a dos europeus, ele quis fazer uma universalização. Então, são participantes de 65 países que estão aqui no conclave, que, por um lado, mostra o valor da diversidade. O Papa Francisco ele chegou a dizer numa de suas encíclicas que a diversidade é bela. Ele gosta da diversidade. Então ele quis fazer com que a diversidade estivesse espelhada na participação de cardeais. Então ele escolheu cardeais de várias partes do mundo. Então não há mais a possibilidade de falar que um Papa que veio do fim do mundo, que agora são muitos cardeais que vêm do fim do mundo. Ele ampliou a esfera de participação e, por outro lado, isso pode até dificultar um pouco, porque os cardeais não se conhecem, né? Há também o impedimento, o empecilho da língua, né? Mas continuo achando que não será um conclave muito longo. Pois é, e mais da metade dos 133 cardeais, eles são de fora da Europa. Além dessa questão da descentralização, isso aponta para um novo capítulo da história da Igreja? Se for seguir o horizonte apontado por Francisco, ele quer descentralizar. Daí, como ele tem também uma visão muito forte da sinodalidade da Igreja, da participação muito, muito ampla, ele quer também que a representatividade seja mais universalizada e menos europeia, né? Então só que o conclave ocorre num momento muito difícil da Igreja. Ontem mesmo eu ouvi um comentário de um dos maiores vaticanistas da Itália, que é o Marco Politi, que acabou de lançar um livro na Alemanha e na França chamado A Igreja Rasgada. E ele disse ontem para uma TV colombiana
Um pool de TVs, Colômbia, Venezuela e Cuba, ele falou que os últimos 10 anos da Igreja Católica foi de verdadeira guerra civil. Então, não há um ambiente tão benigno no conclave, porque o Papa Francisco viveu o seu pontificado num clima de muita crítica à sua atuação. Para um cardeal virar o papa da igreja, ele precisa de 2/3 dos votos, ou seja, 89 votos. E pode acontecer até 4 votações por dia, né, professor? O Papa Francisco, por exemplo, foi escolhido depois de 5 votações, ou seja, em 2 dias. É. Falando do Papa Francisco, qual seria o maior legado que o senhor acredita que não será interrompido, hein? Bom, se tudo correr bem, porque a minha visão é um pouco mais pessimista, eu tenho preocupação, né? Ainda mais depois de ouvir ontem o Marco Politi, a gente fica preocupado porque os segmentos ultraconservadores, eles não deram o nome ainda, né? Eles estão mais calados, mas estão atuando nos bastidores, certamente estão atuando. Então, se o Papa Francisco, o legado do Francisco for recuperado, né? Se buscar dar continuidade ao legado, nós teremos um Papa pastoral e não um Papa curial. Então, não vai ser um Papa da Cúria Romana, um Papa mais voltado para as questões internas da Igreja, mas um Papa que se abre ao mundo, né? Repetindo aquela imagem do Papa Francisco, uma igreja em saída, disposta a acolher os refugiados, a acolher os imigrantes, disposta a ouvir as dores do nosso tempo, toda a questão das guerras, que são tremendas. Você ter uma ideia, o Papa Francisco ligava todos os dias para Gaza, e um dos cardeais que está concorrendo é um cardeal, é o patriarca de Jerusalém, o Pizzaballa, que tem um papel fundamental nessa temática tensa de Palestina e Israel. Então, se for ouvido os clamores do Francisco, nós teremos um Papa de ação pastoral. Só que existem problemas internos da Igreja que são muito complicados, como a questão do diálogo da Igreja com os LGBTQI+, a questão da ordenação das mulheres, a questão da pedofilia dentro da Igreja, a questão das finanças do Vaticano. Então, existem questões internas muito difíceis, inclusive que são questões internas que levaram o Papa anterior, Bento XVI, à sua própria renúncia. Esse novo Papa, ele deve ter uma escuta muito atenciosa, principalmente quando a gente fala entre conservadores e progressistas. Talvez um moderado fosse um bom caminho? Eu acho que quem vai levar vai ser um moderado. Uhum. É até possível que você tenha uma brecha aí de, por exemplo, o cardeal de Bolonha, que é o Zuppi, que é extremamente aberto, conseguir o caneco. Né? Mas a tendência é de um moderado pastoral, não um moderado curial. Por exemplo, Parolin, que todo mundo fala que tem muita chance, eu acho que ele não tem chance, porque ele não tem experiência pastoral, Parolin, da Itália, e também nos últimos tempos ele andou conflitando com o Papa Francisco também. Queria trazer o nome de 2 cardeais, do Luiz Tagle e do Peter Turkson, né, que são nomes aí fortes de fora da Europa, né? O senhor acha que eles têm chances? Eu acho que não, nenhum dos dois. O das Filipinas, por várias questões, inclusive da língua, né? E no meu ponto de vista, eu vejo alguns nomes possíveis. Embora eles falam que quem entra Papa volta cardeal. Né? Não consegue, mas eu vejo a possibilidade do Pizzaballa de Jerusalém, eu vejo a possibilidade do cardeal de Bolonha, né? Uma possibilidade. Eu vejo a possibilidade do
do cardeal de Portugal, que é um nome, como é que ele chama? É o Tolentino de Mendonça. Vejo também a possibilidade do cardeal de Marsella, que também é outro nome interessante. Jean-Marc Avellini. E o Brasil tem um representante também bem mais discreto nessa disputa, que é o Dom Sérgio da Rocha. De qualquer maneira, qual seria o peso simbólico e político de um Papa brasileiro, se por acaso tivéssemos, contrariando aí todas as estatísticas, digamos assim? Eu acho difícil que escolha um Papa brasileiro depois de ter escolhido um Papa argentino. Argentino. É difícil ter dois papas vindo da América Latina nesse momento histórico, né? Por exemplo, teria um nome importante do cardeal do Peru, que é discípulo do teólogo da libertação, Gustavo Gutiérrez. Carlos Castilho é outro nome importante, mas também, em função dessa questão da América Latina, eu acho mais difícil, nesse momento, um cardeal da América Latina, acho difícil um cardeal dos Estados Unidos, acho difícil um cardeal da França, porque tem também toda a polêmica anterior de Avignon, do antipapa, né? Eles não vão querer chamar, há uma tensão aí com a França. Possivelmente seja ou um cardeal da Ásia ou um cardeal italiano. Pois Eu é. não vejo. Eu gostaria até muito que pudesse ser o cardeal de Manaus, que tem toda essa temática dos índios, a questão da terra, que trabalhou em São Félix do Araguaia, tem uma sensibilidade pastoral muito grande, mas eu não vejo ainda com muita clareza a possibilidade de escolha de um brasileiro, não. E a maioria dos cardeais brasileiros são mais para conservadores do que para abertos para a linha pastoral, que é o caso, por exemplo, do cardeal do Rio, de Brasília, de São Paulo. Não são cardeais tão afinados com Francisco, não. Agora, falando em América Latina, eu trouxe um dado aqui que a igreja perdeu cerca de 10% dos fiéis católicos nas últimas décadas. Pensando já na escolha do novo Papa, aliado ao fato de que a Igreja Católica cresceu bastante na Ásia e na África, talvez não fosse um momento de estar mais próximo, de ter um representante máximo desses países para fomentar ainda mais a Igreja por lá? Porque o que a gente percebe no âmbito mundial são dois crescimentos fortes. De um lado, o Islã, que é hoje a maior religião do mundo, né? Se comparar com o catolicismo, o Islã já ultrapassou o catolicismo. O Islã não ultrapassou ainda o cristianismo, mas o catolicismo já. E o esplendoroso crescimento dos evangélicos pentecostais na América Latina e no mundo, né? Então, realmente há um processo de sangramento de fiéis católicos que vão seja para o Islã, seja para os evangélicos pentecostais, porque a Igreja Católica vive uma crise interna. O Papa Francisco, ele freou essa crise, né? Pelo seu carisma, pela sua generosidade, seu toque pastoral. Então, ele camuflou um pouco a crise real que vive a Igreja Católica, que em muitas partes da Europa as catedrais estão vazias, a participação é mínima. Só os velhos estão na igreja, não há um apelo para a juventude. As celebrações são chatas, são desadaptadas. O Papa Francisco fez diversas críticas à formação precária dos pastores, dos padres católicos e bispos católicos, que não conseguem corresponder à expectativa dos fiéis. Então, um Papa que caminhe na linha do Papa Francisco pode ser um elemento a mais para essa desaceleração da queda do catolicismo. Por exemplo, se o catolicismo está crescendo na África, que é uma verdade, mas a igreja africana é muito conservadora. A igreja asiática é mais aberta que a igreja africana.
A igreja na América Latina também é muito conservadora. Foi o tempo que a teologia da libertação ganhava lugar nas conferências de bispos da América Latina. Hoje a teologia da libertação está excluída para a periferia, entende? E o Papa Francisco abriu espaço para esses segmentos. Ele abriu espaço para a teologia da libertação, abriu espaço para as experiências pastorais mais abertas, abriu espaço para as mulheres, né? Então, abriu uma sensibilidade também forte para todo mundo da diversidade, né? Isso é que a gente espera, mas há uma resistência muito forte, potente, agressiva de segmentos conservadores contra uma continuidade da linha de Francisco. Professor, o senhor acredita que esse novo Papa tem uma função mais importante em relação à própria Igreja, ou seja, as questões internas que a Igreja precisa enfrentar, ou as questões em que o mundo de hoje está enfrentando? O que pesaria mais na escolha de um Papa? Por exemplo, o que mais marcou? Se você perguntar para qualquer pessoa, qual que é o grande traço do Papa Francisco? Foi a grande preocupação com a terra. A grande encíclica do Papa Francisco foi a encíclica Laudato Si, a encíclica que lidou com a questão da terra, né? O Papa Francisco começa dizendo lá na encíclica: nós somos terra, e o que marca nossa perspectiva é interrelacionarmos, dialogarmos, não só com cristãos, tem que ampliar o diálogo para as outras religiões, para as outras espiritualidades, para as outras visões de mundo. Ele saiu um pouco da igrejinha, né, do território da igrejinha, e se lançou para o mundo. Eu acho que a igreja tem que estar com os braços abertos para o mundo, na linha bem forte do que foi o desafio do Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 e 1965, que foi a primeira manifestação de uma abertura da igreja para o mundo moderno. Isso sem deixar de se preocupar com as questões internas. Mas eu acho que o desafio mais fundamental é da igreja poder continuar sendo uma luz sobre o mundo, né? Você vê o papel do Francisco na defesa contra as guerras, agora na defesa dos palestinos, é muito forte. O Papa que ligava cada dia para Gaza para saber. Tanto é que o único líder mundial que deixou de solidarizar-se com a morte de Francisco foi o Netanyahu, de Israel. Você vê, eu acho que a atuação do Papa tem que ser na linha de ser um grande líder espiritual do mundo inteiro, não só fechado no espaço interno da igreja. Agora, sem sombra de dúvidas que esse novo Papa vai precisar de um apoio interno muito grande. Como é que se divide hoje a Igreja em relação ao suporte do novo Papa? Nós temos mais conservadores ou progressistas? Nós temos mais moderados. Moderados. Mas temos um grupo conservador muito barulhento. Basta ver o Brasil. O Brasil é o ninho de ultraconservadores, de movimentos leigos, de jovens, de padres jovens, de bispos jovens, que são extremamente conservadores, que estão ocupando as TVs, as redes sociais, com a sua raiva, né? Infelizmente, o Papa que vem por aí vai continuar enfrentando uma barreira muito grande desses setores conservadores. Professor, as tarefas e o papel de um Papa, ele mudou muito ao longo dos séculos? Muito. Basta ver o que aconteceu com a Igreja Católica depois de 1965. 1965 é o final do Concílio Vaticano II, que foi um concílio eminentemente pastoral. Quer dizer, o que o concílio significou? Significou uma descontinuidade com uma visão de igreja mais centrada em si mesma. E o que acontece hoje? É uma divisão entre aqueles segmentos
que querem dar continuidade à dinâmica do Concílio Vaticano II numa linha pastoral, e outros segmentos que querem buscar um equilíbrio diferente para a Igreja, de forma que ela não esteja assim tão empenhada no mundo, mas mais centrada na dinâmica interna, missionária, de uma evangelização proselitista que marcou o passado da Igreja e que Francisco rompeu com essa perspectiva de forma muito nítida. Ele também se aproximou muito da juventude, né? E algo que eu sempre Muito. penso, porque a juventude hoje ela é muito crítica e muito mais conectada. E o Papa Francisco tinha essa linguagem e essa conexão. E agora já pensando no futuro da igreja em relação ao número de fiéis, né, professor? É uma preocupação que tem que estar ali presente na escolha do novo Papa, não? O Papa Francisco ele se preocupou muito com os pobres. Agora, a grande questão da Europa com os migrantes, as pessoas que morrem no mar tentando encontrar uma vida mais digna. Com as Tanto é que questões ele começou, ambientais, né? com a preocupação, ele começou o seu pontificado em Lampedusa, que é o lugar na Itália que acolhe esses migrantes, né? Ele se preocupou muito com a juventude, a atuação dele aqui no Brasil, no Encontro da Juventude, foi das mais bonitas, né? E, ultimamente, estava se preocupando muito também com os idosos. Nós, no Brasil, em 2050, teremos quase que um terço da população acima de 60 anos. O Papa Francisco bateu muito na tecla da juventude, mas também bateu muito na tecla do envelhecimento. E eu acho que isso aí tem um papel tão bonito e tão fundamental. E a gente pode, talvez, entender qual que é a vocação que o Papa Francisco deixou para a Igreja na leitura das reflexões que o Papa fez e que foram expressas na Via Crucis, na Sexta-feira Santa. Se a gente olhar lá as reflexões que foram tecidas na Sexta-feira Santa, ali está expresso quase que o testemunho que Francisco quis deixar para a Igreja. Eu me lembro também de um Papa acolhedor, um Papa que tinha uma simplicidade, né, durante toda a sua vida, inclusive na sua morte. Politicamente falando, professor, o que esse novo Papa precisa ter para continuar dialogando com a esquerda e com a extrema-direita? Ou com a extrema-esquerda e a extrema-direita? Primeira coisa, tem que ser um Papa capaz de ouvir as demandas do tempo. Né? Tem que ser um Papa capaz de ouvir os sinais do tempo. Tem que estar atento ao que acontece, não só dentro da Igreja, ao que acontece no mundo. Tem que ser um Papa ousado, profético, que saiba denunciar, particularmente, toda a dinâmica da opressão que continua acontecendo no mundo. Né? Tem que ser um Papa que continue a lutar em favor da paz. Eu acho que esse é um dos desafios mais fundamentais, né? Fazer com que o nosso tempo, que é um tempo tão difícil, a gente chama o tempo do antropoceno, que é o tempo da ação predatória do ser humano sobre a Terra, que o Papa possa ser uma voz contundente contra esta dinâmica violenta, predatória, necrófila do ser humano na Terra, não só na violência contra a natureza, mas na violência contra os desvalidos, contra os pobres, né? Contra os desencantados, e que a Igreja possa ser um instrumento de fortalecimento de um ânimo. O nosso tempo é um tempo de muita gente deprimida, de muita gente esmagada pela falta de horizontes, que possa pelo menos ser alguém nesse nosso tempo que continue testemunhando algo que é central no Evangelho, que é a dinâmica da alegria. Né? O Guimarães Rosa, no seu livro O Grande Sertão Veredas, ele fala que o grande desafio é o desafio da alegria. A gente tem que saber em que cavalo que a gente vai montar, se é o cavalo que vai para a tristeza ou se é o cavalo que vai para a alegria. Então, apesar de toda a conjuntura difícil da Igreja que nós estamos vivendo,
a gente tem que apostar que é possível que haja um novo Papa que dê continuidade à dinâmica de alegria, de hospitalidade, de compaixão, de ternura e de misericórdia que marcou o pontificado do Papa Francisco. É isso. Fraternidade e amor, né, professor? Só para a gente fechar, o senhor acha que veremos a fumaça branca até o final de semana? Ou deve demorar mais? Eu acho que veremos a fumaça branca amanhã ou depois de amanhã. Não será um conclave longo, a meu ver. Por quê? Amanhã, porque eles não se conhecem? Por qual motivo? Porque os nomes já estão mais ou menos emplacados. A questão só é conseguir os 2/3, que é o mais difícil, né? Para conseguir os 2/3, vai ser necessário você angariar votos da extrema dos mais conservadores. Então, vai ter que ter um nome que não seja de ânimo muito acirrado, né? Que seja um pouco mais moderado. É a solução. Como dizia São Tomás de Aquino, o caminho está no meio, né? Eu acho que a igreja ela gosta muito daquelas opções que evitam os dois extremos. Eu acho que para o grupo de cardeais que está aí, apesar de não ser o meu desejo, eu acho que vai ser um cardeal moderado pastoral, de perfil pastoral. Alguém que tenha uma voz firme também, tenha princípios claros para defender, sobretudo os princípios evangélicos fundamentais. É isso. Tá certo. Obrigada, viu, professor Faustino Teixeira, por participar aqui conosco do Em Detalhes. Um bom dia para você. Paz e bem. Olha, muita gente pediu e agora estão abertas as matrículas da segunda turma do curso de pós-graduação 2CL em parceria com a FESP São Paulo. Já são quase 4.000 alunos e alunas que participaram da primeira turma da pós-graduação e agora você tem a sua chance de entrar nesta segunda turma dessa formação revolucionária. E para isso, nós preparamos uma super aula magna para você ficar por dentro de todos os detalhes desse curso, conhecer os professores dessa pós-graduação. E quem vai estar conosco tirando todas as dúvidas é o sociólogo Gessé Souza, autor de best-sellers como A Elite do Atraso e o último, muito comentado, um livro incrível, aliás, que é O Pobre de Direita. A aula magna se chama Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Boa pergunta, né? Então não perca essa aula aberta, online e gratuita, que vai acontecer no dia 15 de maio, às 8 horas da noite. Corra e garanta sua vaga em detalhesicl.com.br e não perca essa chance de participar da segunda turma do curso de pós-graduação 2CL. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de CL Mercado e Investimentos com Débora Maganha. E na sequência tem Rolê ICL. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação. Tchau, tchau. Sabe aquela história que no Brasil nada funciona porque o povo não presta? Pois é, isso nunca foi verdade. Mas foi o discurso perfeito para que as elites escondessem os seus privilégios e para elas poderem apontar o dedo para quem de fato sempre foi explorado. E no fim das contas, esse discurso disseminado à torto e à direito tem raízes profundas na herança histórica que o nosso país carrega. E na aula inaugural da segunda turma da pós-ICL-FESP, o sociólogo Gessé Souza vai explicar por que essas ideias se tornaram senso comum e como a elite usa esse discurso para manter o país até hoje de joelhos. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? No dia 15 de maio, quinta-feira, às 20 horas, uma aula gratuita e aberta para você que quer compreender melhor esse país.